Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje, né? O conteúdo desse vídeo. Vou esperar o carro passar aqui que parece que a gente começa a fazer as coisas, o pessoal começa a passar. O conteúdo dessa aulinha de hoje dar seguimento naquilo que a gente já estava conversando nas outras semanas. Esses movimentos literários, assim, só puxando, fazendo um apanhado de tudo que a gente viu durante esse ano atípico da pandemia, nessa questão da literatura, que foi a questão mais forte que eu trabalhei com vocês, né? Primeiramente, a gente fez uma revisão sobre os movimentos literários, o quinhentismo, o barroco o arcadismo. O quinhentismo tem aquela questão de cartas descrevendo as terras brasileiras para a realeza portuguesa, o barroco aquela questão do pecado, discutindo a mulher como representação do pecado, induzindo o homem a pecar, e todo um esquema de duais, né, de dualismo entre o corpo e alma, perdição e salvação, e o arcadismo já com um viés de tu pensar numa sociedade, uma vida melhor no campo. Na sequência a gente teve o romantismo, que discutia justamente temas como a escravidão, discutia o nacionalismo, entender o Brasil como uma potência, amar o Brasil, descrever as terras brasileiras, mas com muita idealização. Mas também tinha uma coisa muito pessimista. Mas o romantismo é mais caracterizado justamente por quê? Devido a essa idealização. Idealizar a figura amorosa, idealizar as coisas, o país e tal. Quando eu digo idealizar, é de romantizar, de imaginar elas tais como elas não são, né? Como se tudo fosse flores. Daí chega o realismo, que é onde a gente está. Para falar que não, as coisas não são bem assim, a realidade é outra, muito pior do que vocês estão falando. E do realismo, assim, aliado ao realismo, surge um outro movimento que a gente vai falar hoje. Qual o movimento é? É o naturalismo. Ele é basicamente, a gente pode dizer que ele é uma ramificação, né? Ele é como se fosse uma parte do realismo, que surge também ali do ladinho dele, muito por influência do pensamento científico da época. Era uma época assim de lá para o 1880, de grandes avanços científicos. Foi nessa época que saiu o livro do Darwin, o Teoria da Evolução e tal, que falava justamente sobre como a gente evolui. Teoria das espécies, o nome do livro, acho. E o que começaram a pensar os escritores da época? Vamos pensar que, do mesmo jeito que um cientista faz uma análise, um laboratório analisa uma bactéria, a gente vai começar a analisar os seres humanos. Por, por onde? Por meio da literatura. Vamos fazer uma literatura científica que analisasse os seres humanos. O realismo já fazia isso, mas o naturalismo meio que potencializa isso. Faz isso com mais minúcia. Retratando o ser humano muitas vezes não como um homem, mas como um animal, algum ser totalmente instintivo. Por que ele é retratado dessa maneira? O realismo ele teve um grande nome dele, que foi o escritor Aloysio Azevedo, que escreveu assim a primeira obra que inaugura o realismo, que é o Mulato, e a segunda obra, que é a mais famosa deles, que é a de 1988, se não me engano, que é o Curtiço. O Curtiço é uma obra que vai falar justamente sobre as condições de vida que muita da população brasileira vivia na época. Como assim as condições de vida que uma boa parte da população brasileira vivia na época? O Curtiço daquela época eram basicamente, como já deve ter visto em algumas séries, algum filme, eram lugares pequenos, acho que eu vou até colocar uma fotinha aqui para vocês verem depois. Eram lugares totalmente pequenos onde vivia uma porrada de gente amontoada, assim. Gente assim, absurdo de gente que vivia no mesmo lugar, assim, de um jeito assim desumano. É mais ou menos como a gente pensar as favelas de hoje. Uma casinha amontoada na outra, só que a lei do Cortiço não, era uma casa para todo mundo, né? Muito pior. Era tipo assim, era a moradia mais popular do século XIX e do começo do século XX, ali por ser mais barata, né? E tem uma estimativa ali de moradores que tipo tinha 1.300 cortiços no Rio de Janeiro e tipo nesses 1.300 cortiços cabia 40 mil pessoas mais ou menos. Ou seja, viviam todos amontoados. Já pensando nisso, o Aloysio de Azevedo vai pensar o quê? Como essas pessoas reagem com essa situação de vida precária? Como essas pessoas reagem a essa situação de vida onde elas estão jogadas, amontoadas uma com a outra, sem ter uma higiene básica, sem ter uma alimentação básica, sendo exploradas pelo trabalho? Era justamente pensar essas condições.
Por que que ele se importa com isso? Um outro avanço científico da época foi a sociologia. A sociologia começou a ser pensada como ciência já nessa época. E com a sociologia surge o conceito do determinismo que eu já falei para vocês no realismo. O determinismo é aquela questão, por exemplo, eu sou um homem da favela, eu nasci na favela, sou filho de traficante e tal, eu vou ter uma certa influência disso na minha vida, no que eu vou estudar, nas minhas escolhas que eu vou ter na minha vida. O Aloysio de Azevedo, ele faz esse livro Curtiço justamente para pensar isso também. Pensar nas pessoas e como os meios que elas estão, os lugares que elas estão inseridos, no caso o Curtiço, uma sociedade pobre, decadente, influencia na vida dela, influencia nas escolhas que ela vai ter. Nesse livro, o Cortiço, vai ter alguns temas abordados, muito sobre o instinto humano, né? Ele vai falar, como assim o instinto humano? Ele vai argumentar, pelo meio da escrita, pelo meio da narrativa, obviamente, como assim a gente, quando fica assim, todo amontoado, um misturado com o outro, sem ter uma condição de vida boa, a gente acaba se agindo muitas vezes como animais, só de maneiras instintivas. Muitos temas abordados desse livro são quais? É a questão de opressão social, loucura, o homem se comportando de uma maneira absurda, louca, adultério, traição, o vício no alcoolismo, e por aí vai, pessoal. Tudo que é muito mais que é moralmente condenável, é moralmente errado, a gente pode se dizer. Basicamente, sim, aí, um primeiro momento seria isso. Pensar no naturalismo como uma ramificação do realismo que tende ao quê? Pensar a sociedade de uma maneira mais biológica, socióloga. Fazer os escritores como cientistas analisando os seres humanos. E mostrar também que os meios influenciam sim nas escolhas que nós tomamos. Para esse escritor, o Luiz Azevedo, não tem aquela história de cada um escolhe independente daquilo. Não, o meio vai sim mexer, vai influenciar. Para Luiz Azevedo, obviamente. Pessoal, acho que era basicamente isso. Eu vou deixar uma atividadezinha também e abração para vocês. Se cuidem.